Vamos então começar com o relato? Vamos lá. Nunca duvide de Deus, certo? Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Beleza. Nunca duvide de Deus. Querida Ana, aqui estou eu enviando um relato para você, que me emociona muito. Os nomes estarão trocados. Pode me chamar de Pérola. Sou professora e tenho atualmente meus 48 anos. Para mim é muito difícil ter que contar este relato para vocês. Mas após ouvir aquele relato Meu Milagre e a Batalha contra o Câncer, que me emocionou muito, resolvi compartilhar o meu com vocês também. Primeiramente, quero deixar claro que milagres acontecem. E o que irei relatar aqui aconteceu e me fez acreditar que Deus realmente existe e que está olhando por nós, seja onde estiver. E peço para que as pessoas nunca duvidem do milagre. Eu sei que alguns são extremamente impossíveis de acreditar, mas acontecem sim. Por isso o nome é milagre. Enfim, vamos ao relato. Para Deus, nada é impossível. Quando eu tinha por volta dos meus 17 anos, comecei a namorar com o João. Ele era trabalhador e o único rapaz do bairro que fazia faculdade na época. Então havia várias mulheres afim dele, tanto que tinha até uma maledite, que contarei em outro relato. Mas ele e eu éramos completamente apaixonados. Nos casamos assim que completei meus 19 anos. Ele já havia se formado em contabilidade e tínhamos uma vida estável. Com 6 meses de casados, tentamos ter o nosso primeiro filho, que achávamos que iria vir tão rápido. Engano nosso. Foram exatos 1 ano e 3 meses de tentativa sem sucesso. Até que então, resolvemos fazer exames para ver se éramos férteis. Estávamos animados, porém, quando pegamos o resultado, ambos éramos estéril. Os 2. Chorei muito e confesso, Ana, que comecei a duvidar de Deus. Mas João não deixou a sua fé morrer e me disse que poderíamos adotar. Na época eu estava cursando a faculdade ainda e decidi que adotaríamos assim que eu terminasse. No caso, em 2 anos. Ai, um bicho aqui. No máximo em 2 anos. No caso, em 2 anos. Quando faltava 1 ano para acabar, João insistiu muito para que fizéssemos um quarto para o nosso futuro filho que iríamos adotar, já que eu já estava quase acabando os estudos e que teríamos que ter o quartinho dele para poder recebê-lo. Estávamos querendo adotar um menino. João estava tão empolgado de ter o nosso primeiro filho que ele mesmo quis construir o quartinho e montar os móveis, e foram 5 meses e o quartinho já estava pronto. Antes de começarmos a comprar as roupas, fomos até uma casa de adoção para tentar entender melhor como era a criança, com quantos anos iríamos pegar, etc. Foi aí que a moça disse que em janeiro de 1994, uma moça iria dar à luz ao seu bebê e iria pôr ele para adoção. E era um menino, e nasceria no tempo certo, assim que eu terminasse a faculdade. João ficou tão feliz que chegou a chorar de felicidade. Voltamos para casa e João já estava fazendo seus planos com o nosso futuro bebê. E confesso que ele estava muito mais ansioso do que eu. Queria porque queria ir para São Paulo para poder comprar as roupas do nosso bebê. E eu disse para ele ter paciência, que talvez a moça pudesse mudar de ideia. Então ele se virou para mim, colocou as suas 2 mãos sobre o meu rosto e disse: "Mas meu amor, vamos ter um bebê. Não pense negativo. Eu sei que teremos o nosso filho." Eu senti tanta positividade vindo dele que eu acabei me animando. Mas continuei com o pé atrás, achando que a moça poderia mudar de ideia e tal. Chegamos na loja e, Ana, assim que vi aquelas roupinhas, meu coração disparou.
João pegou um cesto e ia pegando as roupinhas e seus olhos cheios d'água. Compramos e voltamos para casa. João estava tão feliz que ele mesmo quis colocar as roupinhas no guarda-roupas. Uma data que nunca irei esquecer. 22 de novembro de 1993. Acordei meio ruim do estômago e João disse que não ia trabalhar naquele dia e que ia ficar comigo. Olhei para ele e falei: não se preocupa comigo, eu vou ficar bem, pode trabalhar. Então comecei a sentir fortes dores, mas fui sozinha até um hospital próximo. Fiz um bocado de exames e, para minha surpresa, eu estava grávida de 2 meses. Eu chorei muito, de felicidade, é claro, e comecei a pensar em como João ia ficar feliz com essa notícia. E voltei para casa pensando em todas as maneiras de contar a ele que iríamos ter o nosso bebê. Tudo que o João mais queria e sonhou. Chegou o horário do João chegar do trabalho por volta das 6 da tarde, mas ele ainda não havia chegado. Estranhei a sua demora e chamei o vizinho José, que trabalhava no mesmo local que ele, e perguntei do João. José havia dito que assim que saiu do trabalho, João disse que ia passar em um mercadinho e que logo estaria em casa. Fiquei despreocupada e voltei para a sala. Assim que me sentei no sofá, eu senti um arrepio enorme correndo pela minha espinha e meu braço ficou arrepiado. E pensei: ai, que estranho, não tá frio. Mas continuei a fazer meus planos. Fui pro quarto do bebê, peguei um sapatinho e escrevi um bilhete pro João e coloquei dentro de uma caixa. Olhei pro relógio e já era 8h40. Então comecei a ficar preocupada. Peguei um casaco e quando eu estava saindo para ir atrás do João, Raimundo, um senhor que era dono do mercadinho, estava em frente à minha casa. Tirou o chapéu e colocou o mesmo sobre a sua barriga e disse com um tom triste: Pérola, eu sinto muito. Olhei para ele fazendo gesto de não com a cabeça e perguntei: sente muito pelo quê, senhor Raimundo? Ele baixou a cabeça e disse: o João levou um tiro e morreu na hora. Tentaram assaltar o meu mercadinho e quando foram atirar em mim, o João entrou na frente. Eu caí de joelhos e disse: é mentira, não pode ser verdade, não pode. E logo comecei a me culpar por ter deixado ele ir trabalhar. Ele queria ter ficado e eu insisti para que ele fosse. Entrei para minha casa em prantos, eu não sabia o que fazer. Assim que os pais dele ficaram sabendo da notícia, vieram até em casa e passaram aquela noite comigo. Eu chorei tanto que eu esqueci que eu estava grávida. Eu só queria o meu João de volta. Naquela mesma noite eu caí no sono e sonhei com o João. Eu estava sentada em um sofá e o João deitado sobre o meu colo dizendo: viu só? Eu te falei que iríamos ter um menino? E começou a beijar minha barriga. E eu tentava falar alguma coisa, mas não saía minha voz. E então comecei a chorar. E as minhas lágrimas caíam sobre o rosto do João. Ele parou de beijar minha barriga, me olhou e disse: não chore, eu sempre estarei com você. E então eu acordei, pois a minha irmã estava me chamando, porque iríamos para o funeral. E eu a xinguei. Eu falei: por que você me acordou, sua jumenta? Eu estava com o João. E comecei a chorar e chorar. Então minha sogra disse: vocês iriam ter um bebê? Por que não contou para nós? O quartinho tá lindo. Então me lembrei que eu estava grávida e chorei mais ainda. Olhei para Helena, minha sogra, e falei: eu descobri que estava grávida hoje. E é claro que, além de ter recebido uma notícia tão boa, não foi o bastante para vir uma notícia horrível. E lembrei como João queria tanto esse bebê. O funeral foi extremamente insuportável para mim. Tudo o que eu queria era que aquilo não se passasse de um sonho, mas infelizmente era real e doía demais. Eu o amava tanto. Nosso relacionamento era perfeito demais
era perfeito demais para permanecer perfeito. Após o funeral, comecei a notar, andando pela casa, uma sombra branca. Achei que eu estivesse entrando em depressão e imaginando coisas, pois eu só sabia chorar e chamar pelo João. Então minha irmã, Filó, veio morar comigo. E ela disse que em uma certa noite ela me escutou conversando com alguém e que assim que abriu a minha porta do quarto, eu estava sentada na minha cama conversando com o João. Sim, Ana, ela viu o João, porém eu estava dormindo, em uma espécie de transe. Ela pensou que estava doida imaginando coisas, por conta de eu falar tanto do João. Fechou a porta e se deitou novamente. Eu não lembro nada desse ocorrido, porém sonhei com o João novamente. Mas eu acho que não foi sonho, pois eu me deitei para dormir e após muitas lágrimas, fechei os olhos e assim que eu os abri, o João estava ali, deitado do meu lado, me olhando e alisando a minha barriga. E perguntei, é você, amor? E ele sorrindo disse, claro, quem mais queria que fosse? Acha que eu iria te abandonar nesse momento mais lindo que você está passando? Acha que eu vou te deixar passar por isso sozinha? Jamais! Deus me disse que eu ainda não terminei a minha missão na terra com você. E eu chorei como uma criança. O abracei e o beijei tanto. Então ele me disse, eu tenho que ir agora. Estão me chamando. Cadê? Me perdi aqui. Eu tenho que ir agora, estão me chamando, mas eu vou voltar. E quando menos perceber, eu já estarei com você. Se Deus disse, você tem que confiar. E pedi para que ele ficasse, e ele disse que ficaria só mais um pouco. E ficamos deitados de conchinha, até que peguei no sono novamente. E acordei sozinha, mas com o coração mais leve. Quando estava com 6 meses de gravidez, eu descobri que teria um menino. Foi a notícia mais maravilhosa da minha vida. E toda vez que eu passava as mãos na barriga, eu falava, meu filho, seu papai te ama tanto. Seja onde estiver, ele está olhando por nós dois. Eu ainda não tinha decidido o nome dele. E em junho de 94, meu menino nasceu. Com 4 quilos 550 e 51 centímetros. Um meninão saudável que dei o nome de João. Eu falava para o João do seu pai todos os dias. Eram noites e noites mal dormidas e eu estava sozinha em casa. Minha irmã havia ido viajar e em uma noite o Joãozinho acordou. O Joãozinho chorou. Eu estava super cansada pensando, ai, por que Deus, essa criança chora tanto? E a criança ficou em silêncio. Aí eu abri os olhos e vi o João carregando o Joãozinho. Eu senti uma paz enorme, me levantei e o Joãozinho sorria no colo de seu pai. E João, emocionado, chorava de felicidade por finalmente conhecer o seu primogênito. Botou o Joãozinho no berço, se virou para mim, me abraçou e deu um beijo em minha testa e disse, temos um pequeno filho lindo, obrigado. Agora é a minha hora de cumprir a minha missão. E desapareceu. Naquele momento eu sabia que nunca mais ia ver o João. Mas o seu rosto, a sua voz, a sua voz estará para sempre no meu coração. Quando o Joãozinho completou seus 4 aninhos, ele me disse, mamãe, a senhora cuida tão bem de mim hoje, porque eu cuidei da senhora quando eu era o papai. O sorriso que estava em meu rosto na hora, fiquei séria e disse, como assim, Joãozinho, do que você está falando? E ele respondeu na pura inocência, Deus pediu para que eu cuidasse da senhora. E voltou a brincar. Eu fiquei completamente assustada. E nunca mais aconteceu algo do tipo. Será que o Joãozinho é a reencarnação do João? E será que essa é a tal missão que Deus deu a ele? Bom, Ana,
Meu lindo filho está com 24 anos atualmente. É um moço lindo, maravilhoso. E ele tem tudo, tudo mesmo do pai dele. Como se tivesse sido criado junto. Até o jeito de comer farinha. Farinha com feijão e arroz é idêntico. Isso porque eu nunca contei pro Joãozinho que o pai dele comia desse jeito. Bom, Ana, João foi o homem da minha vida. Eu realmente o amei. E como eu era nova e tinha que viver a minha vida, me casei novamente com 27 anos. Com um homem incrível. E quando contei a minha história de João para ele, ele ficou emocionado. Acabei engravidando novamente de uma menina que atualmente tem 20 aninhos. E Joãozinho sempre me diz que ele tem 2 pais, o João e o Pedro, meu atual marido. Não posso chorar, gente, de novo não. Atualmente, Joãozinho tem sua noiva e daqui 4 meses vou conhecer a minha netinha, que sei que será muito bem-vinda e muito amada. Obrigada, Ana, desculpa se não... Não tem nada de sobrenatural. Desculpa se não houver nada de sobrenatural. Mas fiquei muito à vontade para contar meu relato. Um beijo. Vamos respirar. Cara, mais sobrenatural que isso? Bom, acho que será só um relato hoje. Que legal, né, gente? Que legal, coisas assim. Legal, não é legal, mas... Não é legal, né? Mas é muito interessante ver que essas coisas existem. Bom, pessoal, um beijo pra vocês. Muito obrigada a todos que assistiram ao relato de hoje, às 11 da manhã, né? Que hoje é dia do Tipo ao Vivo e me ver chorando aqui mais uma vez com relatos. E é isso aí, espero que vocês estejam chorando aí desse lado também pra me fazer companhia.